Olá família, abrindo a mente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho das notificações. É um canalzinho pequeno, muito inexpressivo ainda, anônimo, mas através de você ele pode crescer e poderemos pesquisar, estudar e abrir a mente juntos. Eu sou um eterno aluno, estarei sempre pesquisando, aprendendo. E gostaria que você falasse para seus amigos desse canal de alguém que é um pastor evangélico, que trabalhou 8 anos sendo o pastor mais novo da Assembleia de Deus, Templo Central, aqui no Ceará. E é a mesma igreja de Belém do Pará, chamada Assembleia de Deus Igreja Mãe, e a mesma Belenzinho em São Paulo. E mais de 10 anos fui itinerante, preguei o Evangelho. Durante o meu trabalho como pastor, ajudei pessoas carentes e saí com as mãos vazias sem dinheiro, enquanto meus colegas ficaram milionários, porque eu quis trabalhar para Deus, para o Pai. E cada um trabalha para si mesmo, né? Então, deu para juntar em muitas coisas, né? Hilux, terrenos, casa de praia, muitas coisas, né? Quem trabalha em função de dinheiro consegue dinheiro. E durante mais de 10 anos pregando, eu não cobrei para pregar. Eu pedi que me ajudasse com oferta voluntária e por amor nas igrejas, porque eu cursei seminário, eu paguei para aprender. E eu, sendo pastor, é uma profissão como os outros são. Os outros reinam nessa terra, né? Mas a maioria não cooperava comigo. Achava que o meu conhecimento ele é dinheiro já, que eu tenho a vida feita. Ninguém tem a vida feita. A gente compra a vida todo dia no mercado. Então isso só me trouxe dívida e a impossibilidade de ter um transporte, de ter uma casa, de ter, enfim, de cuidar da família. Então, em 2014, eu, que não era um mercenário, se eu fosse um mercenário, eu teria cuidado muito bem da família como pastor de igreja. Os outros que se lascassem. Eu ia ver todo mundo sofrendo, eu não ia sentir empatia por eles. Mas me incomodou. Então, não deu para juntar bens materiais cuidando de pessoas carentes. Como pregador, eu pedi que repartissem uns com os outros, né? Resumindo a história, eu estou aqui fazendo do YouTube o meu púlpito. E para você que me conhece pouco, procura outros vídeos do meu canal e veja assuntos atinentes ao que você quer e sobre mim, que eu conto muita experiência que passei, muitos momentos que passei, milagres, muitas coisas que aconteceram que eu chamo de pegadinha, de pataquada, de brincadeira de mau gosto. Muito bem, vamos para uma pataquadazinha, uma pegadinha. Eu costumo brincar e dizer que era pegadinha do Faustão, pegadinha do João Kleber, pegadinha do Moção. Parece uma pegadinha, uma pataquada. Eu tenho um amigo chamado Almir. Quando essa igreja aqui em Lagoinha, que faz parte do município de Quixeré, vizinho a Limoeiro do Norte, quando ela estava iniciando, era uma congregação de Quixeré, que é o município. Aqui já foi município, mas foi emembrado novamente ao município de Quixeré, sendo um distrito. Isso aqui é uma serra bem alta. É chamada de Chapada do Apodi. Extrema com Rio Grande do Norte. Apodi é uma cidade do Rio Grande do Norte. Aqui também faz parte do Vale do Jaguaribe, ou região jaguaribana. Aqui é extrema com a cidade de Russas, com a cidade de Limoeiro do Norte, que é Ceará, extrema com Baraunas, que é Rio Grande do Norte. Então, um amigo meu, quando aqui era início, era uma congregação, não era um campo de trabalho, que foi emancipado também a igreja campo aqui, da Assembleia de Deus. Havia um irmão, um auxiliar de trabalho, um moreno, chamado Almir, que ele é de uma localidade chamada Boa Esperança. Hoje o Almir está no Paraguai. Ele é o genro da minha tia mais velha, a tia Maria, irmã de minha mãe. O Almir é casado com a Helenita, a minha prima, filha da minha tia Maria. E o Almir, eu sempre achei ele um cara muito elegante,
um cara muito zeloso, um cara muito fervoroso. Ele ensinava na escola bíblica dominical e eu achava muito interessante. Eu era novo convertido, estava nos primeiros meses de fé e vim passar um ano aqui. E era meu amigo, e é meu amigo, o irmão Almir. E aí aconteceu que no ano, isso era por volta do ano de 94, mais ou menos. O Almir até me chamou uma vez para eu ajudar com as crianças ensinando na escola bíblica dominical. Eu, na verdade, assim que eu aceitei a fé, já comecei a ler a Bíblia bastante e ler muitos livros. Eu sempre fui estudioso. Mas o líder que estava aqui, que era um senhor chamado Loyola, que eu até falo num vídeo, que ele era leigo e arrogante. Se for vivo, ainda é. E ele não me ofereceu nada para fazer. Mas aí o Almir me chamou para cooperar com as crianças na escola bíblica dominical, na época. E aí passaram-se os anos. Quando foi lá no ano de 2014, depois de ser líder de igreja, 8 anos, depois de ser itinerante, mais de 10 anos, depois de entender que quem está por cima de tudo no Brasil são banqueiros internacionais e que os líderes são totalmente políticos e diabólicos. Eles não trabalham para o Criador. Trabalham para Deus, para Zeus da Grécia, não para o Criador dos céus e da terra. Não é para esse que eles trabalham. Eu fiquei sem vontade de continuar no ministério e no sistema. Então eu resolvi ficar com a minha família, minha esposa e meus 2 filhos e trabalhar com as minhas mãos. E no dia que eu pudesse ajudar alguém, ajudaria. Pudesse orar por uma pessoa enferma, pudesse ajudar na campanha de quilo para dar uma cesta básica para alguém, eu faria. Mas, na verdade, isso é uma obra social, filantrópica, para quem pode. Eu, na verdade, como pastor de igreja, não deu para juntar nada. Como itinerante, só dívida, porque a maioria dos que me convidavam não tinham o compromisso de me dar uma oferta. Simplesmente vinha chorar no meu ombro. Paguei 5 mil para um outro pastor, paguei 1.000 para uma cantora, paguei 1.500 para um cantor, não sobrou nada, meu irmão. Daqui a 30 dias eu lhe dou uma oferta, mas não tenho nada para você. Disseram muito isso para mim. Isso fazia com que a minha esposa dissesse, isso é a obra de Deus? Você acha que você está na direção de Deus? Está faltando pão? Porque faltava. Faltava. Eu aguentei mais de 10 anos por minha conta. Pregava e pessoas falavam língua e pessoas aceitavam a fé, mas e cadê financeiramente? Não dava certo, né? Então eu falei, eu vou trabalhar com as minhas mãos, porque assim, se eu determinasse cobrar uma quantia certa para as pessoas, eu só vou pregar se você me der 1.000, 2.000, 3.000, sim, eu ia viver com dignidade e até merecia, mas eu nunca tive natureza de fazer isso. Eu nunca consegui fazer isso. Eu apelava para amor, mas não tinha amor. Pelo menos a maioria das lideranças não me dava oferta, não dava condição. Então, eu fui obrigado para cuidar da família dos meus filhos, para poder um dia ter uma casa, construir, fazer alguma coisa, ter alguma coisa e trabalhar com as minhas mãos, porque sou honesto. E nesse meio, funciona bem para quem é mercenário. E a multidão aplaude os mercenários. Sim, mas vamos lá. O testemunho sobre o Almir. Então, em 2014, deixei de fazer parte do sistema e o irmão Almir não estava mais na Assembleia. Estava no ministério chamado Igreja de Deus. E na Igreja de Deus, ele estava com cuidado de guardar o sábado e algumas coisas mais, umas doutrinas lá. E um belo dia, ele me convidou para um almoço na sua casa, lá na Boa Esperança, no povoado Boa Esperança, onde a minha tia estava morando. Repito, hoje ele está no Paraguai com a minha tia e a minha prima, que ele é casado. E aí eu fui. Possivelmente, ele falou de mim para o pastor dele, para o pastor da Igreja de Deus. E me convidou para o almoço para termos um encontro lá. Geralmente, quando as pessoas deixam de fazer parte do sistema de uma igreja, de alguma coisa, a maioria das pessoas pensam diferente, como no meu caso, que foi uma exceção. Pensam que a gente ficou magoado com algum probleminha, que a gente ficou desanimadinho. Eu não. Eu não deixei a fé, não deixei o meu pai,
não deixei de crer. Eu, na verdade, procurei ser mais fiel e vi que aquele ambiente do sistema não era agradável para mim, era ruim. Eu me sentia no meio de um monte de negociantes da fé, homens de negócio, lá em Ribeirão Pires, São Paulo. Em uma última reunião de obreiros que eu estive ali, junto com 500 pastores, sob a direção do pastor regional Wagner, da divisão da Igreja de Cubatão, Assembleia de Deus, e eu fui com o líder que eu tinha em Cubatão, que era o pastor Romualdo. Ele era o presidente e tinha um vice, que era o pastor Fabiano. E ele falou que pretendia montar o núcleo de um seminário e que eu seria o coordenador do seminário. Eu costumava sentar nas 3 cadeiras lá com eles, os presidentes, na igreja de Cubatão. E ele tinha acertado com o presidente para eu estar pregando na reunião dos obreiros lá. E quando eu estava lá no meio, eu senti um gelo tão grande. E eu falei com o irmão José, que estava do meu lado, um evangelista, um senhor de idade. Irmão José, olhando para esses homens, eu falei em voz alta mesmo. Você vê alguém que parece com aquilo que Jesus disse? Ele pegou uma criança, botou no colo e disse: quem não se fizer igual a esta criança, não entrará no reino de Deus. Parecem com criança ou homens de negócio. Ele sorriu e disse: Pastor Frank, é claro que são homens de negócio. E aí naquele dia eu ponderei, eu falei, não tem como. Não tem como eu permanecer no meu deles, porque eu sempre fui um servo do Criador. Eu sempre acreditei em fazer a obra do Pai, não ser apenas um homem de negócio. E é isso que é o ministério evangélico. Tem uma multidão de gente querendo algo de Deus. Eles estão lá para dar o que for conveniente. Mas não é de Deus. É de Deus, mas é Zeus, não é do Pai, né? Então saí daquele meio. E aí, voltando para o meu testemunho. Então muita gente pensou, tadinho, que eu tivesse deixado o caminho da fé, ou que eu agora pudesse somar noutra igreja porque me desgostei com a Assembleia. Não, não é que eu me desgostei com a Assembleia, é que eu não me senti confortável mais lá. Eu tenho mais de 1.500 amigos lá, amigos entre aspas, igual amigo do Facebook, que eu tenho 5.000 no Facebook, e na minha página do Facebook de artista, de artes, Frank Lima, eu tenho 10.000 seguidores na página, e tenho ainda quase 15.000 em um dos perfis do Instagram. Isso porque foi bloqueado, porque eu perdi o e-mail e o chip. Mas há 5 anos atrás esteve 18,9K. Já estaria passando de 50.000 hoje, mas aí ficou bloqueado lá o perfil do Instagram, Frank Lima das Artes. Mas aí vamos lá. Fui para o almoço lá no Irmão Almir. E lá eu vi, estava o pastor e estava mais alguém, um outro homem, outras pessoas lá da Igreja de Deus. E tivemos um almoço maravilhoso. E foi muito bom ali, com a minha tia, com minha prima e com meu amigo Almir. E após o almoço, aquele senhor de cabelo branco, um velho, disse assim: meu irmão, nós já almoçamos, agora vamos para o que interessa. Quero falar com você. Eu pensei comigo, lá vem merda. Eu já sei de cor dessas coisas. Eu não sou velho, não. Mas eu tenho experiências com essas coisas já. Ele disse: onde é que o meu irmão está congregando? Aí eu falei: no corpo do Messias. Não, mas eu falo um templo físico. Disse: olha, o irmão Almir deve ter falado que eu estou na minha casa. É porque a gente tem de congregar. Eu falei: como Ananias, como Timóteo, Eunice e Lloyd, nas casas, porque as pessoas viveram nas casas. Os que foram servos do Messias que se espalharam eram nas casas. Eu estou na minha casa. É tanto, até aquela frase: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa servimos e serviremos ao Senhor, né? Mas é preciso ir para a igreja, porque lá a gente toma ceia. Aí ele disse: olha, eu ouvi falar, irmão Frank, que você é muito inteligente, mas tem algumas coisas que você vai precisar ficar sabendo. Aí eu falei assim: conversa velha. Essa conversa aí, meu irmão, isso aí é um déjà vu. Isso aí já se repetiu demais. Eu estava em 2008, em Carapicuíba, São Paulo, e chegou um homem da igreja adventista
E falou que tinha uma revelação nova para mim, queria falar sobre o terceiro anjo. Eu falei, meu amigo, eu já passei por isso, eu já cursei seminário, lá em 95. Não adianta trazer uma nova revelação para mim. Eu disse, olha, em 97 conheci um irmão chamado Narciso, lá no bairro de Boa Vista, Castelão, Fortaleza. Ele disse, olha, vejo que você é muito inteligente, mas eu tenho uma revelação nova. Tem umas coisas novas que você precisa saber. William Marion Branham. William Marion Branham, ele é o fundador do Tabernáculo da Fé, que eu faço parte com a minha família. Cada mensagem dele ficou escrita em livretos. Tabernáculo da Fé. Eu tenho umas revelações novas aqui para falar. E eu disse, olha, eu já pesquisei no seminário bastante, já estudei sobre várias denominações, já ouvi falar do William Branham. Aí eu falei, aqui em Lagoinha, eu ouvi o irmão chamado Isídio, que vem de Rede, que faz parte de outra igreja. O irmão Isídio disse, olha, eu sei que o irmão é muito inteligente, mas tem aqui umas revelações novas. Eu disse, então, meu amado, isso não tem coisa nova, não. Não tem coisa nova. Ele disse assim, onde é que o meu irmão está tomando a Santa Ceia? Eu falei, irmão, a ceia, a comida eu como em casa. Agora, a transubstanciação da Igreja Católica ou a consubstanciação, para mim, não está servindo. Não estou fazendo parte. Mas tem de fazer parte. Se o crente tomando ceia para se fortalecer na fé ainda é fraco, imagina sem tomar ceia. Eu falei, isso é dogma. Isso aí são doutrinas de homens. Não tem nada a ver com a Escritura. Não está escrito assim. O Senhor Jesus, na festa da Páscoa, que quer dizer passagem, que era a saída do Egito, era a passagem de um anjo que matava os primogênitos, era preciso passar o sangue de um cordeiro nos umbrais das portas e comer o cordeiro assado e a fressura do cordeiro assado, o carneiro, com ervas amargas. E à meia-noite eles tinham de sair de lá, depois de comer a ceia, eles tinham de sair de lá. E era a festa da Páscoa, comemorando a saída do povo da terra do Egito. Era comida mesmo, de encher a barriga. Aí ele disse, mas aqui em 1 Coríntios, está falando da Santa Ceia que a gente deve fazer. Eu falei, não, senhor. Isso aí é um jantar que os coríntios faziam. Jantar mesmo. Aí ele, eu vou pegar aqui para te mostrar. Para te mostrar. Aí foi lá, tá aqui, ó. Que eu recebi do senhor, que também os entreguei. Aí pegou e me disse, não venha deturpar as coisas de Deus. Eu falei, epa. Baixa o dedo, baixa a voz. Aí irmão Almir, Jesus, misericórdia. Eu disse, não. Tenha calma, irmão Almir. Eu estou com a Bíblia aqui na mão também. Não vem dizer que eu estou deturpando as coisas de Deus, não, meu amigo. Não vem falar grosso para mim que eu sou pastor também. Estou com a Bíblia na mão. Não venha dar um de doido para mim, não. Está pensando que eu sou novo convertido, que eu sou criança, eu não tenho maturidade, eu não tenho responsabilidade pelos meus atos? Meu amigo, essa ceia aqui de Corinto não é a Santa Ceia que foi instituída pela Igreja Evangélica, a consubstanciação, a representação de pão de vinho para representar o corpo do Messias, não. Paulo disse, vocês, quando se ajuntam, não é para melhor, é para pior. Vocês são bagunceiros. Vocês vão fazer uma ceia, e aí tem gente que enche a barriga e deixa outro com fome. Tem uns que ficam sem vinho e outros se embriagam. Você acha que uma ceia simbólica, para simbolizar o corpo de Jesus, vai embriagar alguém? Isso era comida. Isso não era. E também a ceia que o Messias falou, ele pegou o pão e partiu para eles, não era pedacinho, não. Ele partiu o pão mesmo para as pessoas comerem e beberem vinho. A ceia era um jantar. É jantar a ceia. E ele até disse, nunca mais eu vou comer essa ceia com vocês. Só um dia uma ceia nova no reino do meu Pai. Aí fica dizendo, Jesus está aqui, ele veio cear conosco, vem cear, o mestre chama, está chamando. Não, ele disse que nunca mais participaria, não é assim não. E ele disse mais, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Quem comer do pão que eu der nunca mais terá fome. O pão que eu comi, meu amigo, que me fortaleceu, é o pão da vida que é Jesus. E eu ensino também, não só a partir do pão da vida que é Jesus, mas o pão físico.
Então não venha falar grosso comigo, querendo me ensinar a doutrina. Eu já li isso aqui várias vezes, não só li, eu examinei. Aonde você passar é um terreno que eu gosto de andar. Pode afinar a vozinha e sossegar. Aí ele sossegou o facho. Tá bom. Não, tá bom, deixa quieto. Foi para dele e aí terminou a pataquada. Interessante, né? Tem muitos senhores e senhoras analfas de pai, betos de mãe, que não sabe o que é uma letra do original da Bíblia, não sabe nem pronunciar a palavra hebraico, aramaico, grego eu nem considero muito, porque foi traduzido do aramaico para o grego, e o grego era muito mitológico, muito cheio de filosofia, muito cheio de histórias e lendas que não existem. Mas são pessoas que estão prontos, são chamados apologistas e fundamentalistas. Eles ficam defendendo com unhas e dentes uma bandeira que ele não conhece as cores. E ficam engrossando a voz e dando uma de zeladores de santos. Para cima de mim não, ó. Se você é acadêmico, se você é conhecedor das escrituras, quero aprender com você. Por favor, mestre, estarei aprendendo com você. Mas se você não sabe, ponha-se no seu lugar. Eu não vou atender a tua loucura. Não, mas a Bíblia todo mundo interpreta do jeito que quer. Está errado. É preciso interpretar a Bíblia com as lentes daquilo que ela oferece. Tem de ter a hermenêutica, a interpretação do texto. E tem de ter a exegese, a aplicação do texto. É preciso saber dessas coisas. Antigamente, quando o judeu chegava na casa de outro, o outro oferecia óleo para o cabelo e água para lavar os pés. Aqui no Brasil, a gente oferece para a pessoa sentar numa cadeira e pergunta se quer tomar uma água ou tomar um suco. É assim que a gente faz exegese. É a aplicação que dá para fazer, não é uma coisa louca. Qualquer um que chegar uma pessoa na porta e disser, sente aqui que eu vou lavar os teus pés. Para quê? Para mostrar que eu sou humilde. Não, meu irmão. Deixa de loucura. Pergunta se ele toma um café, um refrigerante ou quer uma água. Pronto, é isso aí. Aquilo é cultura. Então tem gente praticando coisas que é cultura, achando que é santidade e vai. Sabe o que é isso? Resultado de dizer que todo mundo interpreta do jeito que quer. Então depois que eu deixei de fazer parte do sistema, 6 líderes procuraram conversar comigo. Como assim? Eu vou aproveitar a chance para ver se ele soma com a gente, vem fazer parte com a gente. Tá louco. Se fosse para eu voltar a servir ao sistema, eu iria para a Assembleia. Porque a Assembleia não me expulsou, não me rejeitou. Eu não tive problema com eles. Eu deixei de fazer parte do sistema porque eu me senti melhor ficando com a minha família sem estar servindo ao sistema. Mas eu não tenho nada contra o sistema pessoalmente, o sistema me abraçou, cuidou de mim. É porque a forma que ele age, eu não acredito que seja a forma que o Criador quer. Então, meus queridos, é isso. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative os sininhos das notificações, para cada vez quando subir um vídeo, que estamos mandando 1 a 2 vídeos todos os dias, você ser notificado. Comente, diga nos comentários o que você acha. E estamos juntos aí. Deixo o meu zap para batermos um papo, deixo o meu Pix. Se você quiser colaborar com essa obra, será bem-vindo. Porque tem muita gente que gostaria de me ver nos púlpitos pregando. Só não se preocupam com o meu sustento. Como é que eu vou... Não, eu quero que o irmão esteja lá trabalhando para os outros. Estou lá na igreja do teu pastor pregando, e aí? Ele vai fazer o que por mim? Porque ele pega tudo, investe em carro, em casas, em um monte de bens. E esquece de colaborar com a gente com o mínimo, que é dar uma oferta que venha a preencher o tempo que a gente gasta, a distância que às vezes temos da família, a comida que a gente tem de pagar, a roupa que a gente tem de usar, as passagens que a gente gasta. Isso aí, eu sofri demais com isso aí, então não tem como, o meu púlpito é esse. E para prosseguir, vou precisar da colaboração daqueles que quiserem fazer este trabalho conosco. Então é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço em todos.